Na aula de hoje, nós vamos fazer, então, uma análise sobre o período denominado de Era Vargas. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre as principais características desse período, que vai de 1930 a 1945, e teve como uma liderança política o gaúcho Getúlio Vargas. Eu vou apresentar para vocês aqui os slides, né, como eu sempre faço, depois eu vou deixar os slides disponíveis para vocês, e também vou deixar para vocês, né, algumas imagens do Getúlio Vargas em diferentes momentos durante os anos de 1930 a 1945. Era Vargas porque de 1930 a 1945, em diferentes formas governamentais, Getúlio Vargas esteve à frente da política brasileira. E aí nós precisamos, de repente, voltar um pouco atrás, lá no final da República Velha, para a gente entender que durante a década de 1920, ocorreram algumas mudanças no cenário político brasileiro, ocorreram surgimentos de atores coletivos, sujeitos coletivos na arena política, e todo esse cenário da década de 1920 e todos os fatos que ali ocorreram, que nós já estudamos, eles acabaram provocando aí uma certa instabilidade na República Oligarca, né, na chamada República Velha. No final da década de 1920, no ano de 1929 especificamente, né, Washington Luiz governava o Brasil, era o presidente, né, do Brasil, e em vez de indicar para a próxima chapa presidencial e apoiar, né, um candidato mineiro, ocorreu então que Washington Luiz indicou para a presidência, né, para a chapa das eleições presidenciais, um candidato paulista, desagradando então, né, aquilo que nós chamávamos de política do café com leite, ou seja, essa manobra política que existia entre as oligarquias de vários estados brasileiros, mas claro, com, né, privilégio aí da oligarquia cafeicultora de São Paulo e da oligarquia mineira, né, que produzia leite aí no estado de Minas Gerais. Então, a partir desse momento, da chapa presidencial, né, dessa reviravolta, os mineiros e as outras oligarquias dissidentes, aquelas que estavam descontentes com a política do café com leite, até mesmo os tenentes, que era um grupo bem importante, que já vinha ganhando, né, um destaque no cenário político nacional, desde a década de 1920, eles acabaram apoiando, né, a chapa do Getúlio Vargas. As eleições ocorreram, Getúlio Vargas perdeu as eleições, mas esse grupo ele não se contentou em ficar fora da cena política brasileira. E aí houve o que uma parte da historiografia, né, denomina de Revolução de 1930. E para outra parte da historiografia, golpe de 1930. Porque as eleições foram dadas, Getúlio Vargas não venceu, mas ele liderou um processo que impossibilitou, né, a nomeação do presidente eleito por eleições que nós já sabemos como ocorriam naquele momento histórico do Brasil, eleições abertas, com muitas fraudes eleitorais, muitos currais eleitorais, muita pressão sobre a população votante, somente os homens votavam naquela época também. Então, nesse cenário de instabilidade política, né, esse grupo liderado por Getúlio Vargas e apoiado por oligarquias dissidentes e principalmente pela oligarquia do estado de Minas Gerais, que não aceitou, né, Washington Luiz indicar um candidato paulista, houve então um processo de que os historiadores, uma parte deles, chamam, né, de tomada de poder por parte desse grupo, em 1930, e que ficou conhecido, que ainda é bastante conhecido como Revolução de 1930. Aqui nós temos, né, imagens de Getúlio Vargas com crianças, então essa questão do populismo, né, do culto, né, ao líder nacional, ao chefe político da nação, foi extremamente
foi extremamente, assim, disseminado de diferentes formas, em diferentes instrumentos ideológicos durante esses 15 anos, né, que o Vargas ficou à frente da política nacional. Essa primeira imagem é a imagem de Getúlio Vargas, chegando já no Rio de Janeiro, nesse contexto revolucionário de 1930. Aqui nós temos, na década de 1940, desfiles cívicos no dia 1º de maio, onde muitas pessoas carregavam imagens de Getúlio Vargas. Aqui nós temos Getúlio Vargas decretando a mudança, né, de sistema político no ano de 1937, que nós já vamos estudar daqui a pouco. E aqui, né, uma imagem também bem importante para a gente entender as ligações entre Brasil e Estados Unidos, no início aí da década de 1940, principalmente quando o Brasil resolve, né, ao lado dos Estados Unidos, apoiar aí as nações aliadas contra os regimes fascistas na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, Vargas e o presidente Roosevelt. A era Vargas, esses 15 anos que o Getúlio Vargas ficou à frente do poder brasileiro, mas com outros sujeitos, né, essa era pode ser dividida em 3 fases. Então, governo provisório, 1930 a 34, governo constitucional, 34 a 37, e o Estado Novo, 1937 a 1945. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses períodos. Durante o governo provisório, o nome já diz, é um governo provisório, então Getúlio Vargas liderou esse processo revolucionário. Então ele acabou assumindo, né, o governo nacional, ou seja, o mais alto comando, né, do cenário político nacional brasileiro, passando então a presidir a nação brasileira no ano de 1930. Ele é conhecido como um governo provisório, esse período, porque há uma ausência de Constituição. Então, quando nós não temos uma Constituição, geralmente nós denominamos esse período de governo provisório. Então, aquela Constituição, a primeira Constituição republicana, né, de 1891, ela é anulada nesse ano de 1930, e nesse período, então, não há uma legislação, não há uma carta magna, vamos dizer assim, que estabelece, né, as diretrizes dessa nova nação liderada por esse novo não diria, porque eles já estavam no cenário político, né, por esse outro grupo político. Então, houve a dissolução do Congresso Nacional no ano de 1930 e das Assembleias Legislativas. O Getúlio Vargas, ele vai nomear vários interventores em todos os estados, inclusive no Paraná, né, retirado o presidente, que hoje seria denominado de governador, que era o Afonso Camargo, do Partido Republicano Paranaense, e é nomeado Mário Tourinho, que era um militar da Aliança Liberal, partido esse do qual Getúlio Vargas fazia parte, e que liderou esse processo revolucionário. A valorização do café continuou sendo, né, uma prática desse governo. Então, às vezes a gente pensa que o Vargas foi um presidente que, de forma imediata, né, criou uma plataforma de uma política econômica e industrial. Não foi assim. Então, durante todos os 15 anos que o Vargas esteve, né, como chefe da nação brasileira, ele não deixou as oligarquias de lado, ele, inclusive, né, comprava e estocava o excedente do café devido à crise de 1929, porque nós sabemos que o café era o carro-chefe da economia brasileira, então o Estado precisava, de certa forma, fazer uma intervenção na política econômica para salvar outros setores da economia que dependiam, né, do produto, né, bastante exportado naquela época, mas que com a crise de 29 houve uma queda, né, uma alta queda na exportação do café. Uma das grandes mudanças ocorridas também nesse governo provisório, e já no ano de 1930, foi a criação do Ministério da Educação e Saúde. Então, era um único ministério que cuidaria, então, dessas duas questões que são,
né, que eram primordiais, são primordiais até os dias de hoje, como nós estamos percebendo nesse momento. E também no ano de 1932, ocorreu, então, a criação do Código Eleitoral, então, de uma justiça que cuidaria e que fiscalizaria, né, as eleições no Brasil. O voto obrigatório foi, então, instituído, voto obrigatório e secreto, né, duas realidades não existentes na Constituição anterior, e também, né, um grande avanço nesse momento o estabelecimento do voto feminino. No ano de 1932, vai ocorrer uma revolução liderada por tenentes e outros grupos civis organizados, principalmente em São Paulo, que é conhecida como a Revolução Constitucionalista, porque já fazia 2 anos que o Getúlio Vargas estava no poder e não havia início de atividades de elaboração de uma Constituição brasileira. Então, houve uma manifestação de uma parte da sociedade civil organizada, principalmente dos tenentes, para que o Getúlio Vargas fizesse o chamamento de uma Assembleia Constituinte para elaborar a nova Carta Magna do nosso país. E isso aconteceu somente no ano de 1933. Então, em 1933, teve início, né, as discussões, a formação da Assembleia Constituinte, então, o início das discussões e da elaboração da segunda Constituição Republicana, né, do Brasil, que foi, então, finalizada no ano de 1934. Então, nesse período, nós já é visível uma certa centralização política por parte do Getúlio Vargas, e também, né, não podemos esquecer que a maior marca desse período é uma certa instabilidade política, por não existir, nesse período, uma Constituição que determinasse uma Constituição que possibilitasse que as pessoas, então, conhecessem as regras e as normativas da política brasileira nesse novo contexto. A partir de 34, quando é finalizada, então, né, a segunda Constituição Republicana, que tem um caráter liberal e progressista, ela é considerada uma Constituição bastante avançada e moderna para a época, assim, comparada, né, com a primeira Constituição Republicana, que foi aprovada em 1891. Na Constituição, como um todo, há vários valores em defesa da democracia, de uma legislação social e trabalhista, e também, né, essa questão do nacionalismo econômico, que foi bastante forte no governo do Getúlio Vargas, desde 1930 até 45, que foi o fato, né, do Estado brasileiro tomar posse do setor econômico e assumir alguns compromissos de avanço econômico e de investimento estatal na economia, para que o capitalismo industrial e o capitalismo em si avançasse no cenário do nosso país. O governo constitucional, o nome já diz, né, é um governo baseado numa Constituição, infelizmente uma Constituição que durou muito pouco, né, então vocês estão percebendo aqui que a Constituição é democrática, liberal, progressista, com valores, né, em defesa da legislação social e trabalhista, ela vigorou aí 3 anos. Havia muitas disputas políticas nesse período, principalmente entre a Aliança Nacional Libertadora, que era como se fosse uma frente popular bastante progressista, mas que tinha como liderança Luiz Carlos Prestes, que já tinha, né, o Luiz Carlos Prestes já é uma figura bastante conhecida, já era uma figura bastante conhecida no cenário político da esquerda brasileira, era a representação máxima, né, do Partido Comunista Brasileiro no Brasil. Então, essa frente popular da Aliança Nacional Libertadora defendia, né, o antifascismo, a democracia, a reforma agrária, uma justiça trabalhista, com mais direitos para as classes trabalhadoras, tanto, né, do meio urbano quanto do meio rural, o avanço, né, de uma certa modernização no âmbito rural brasileiro. Enquanto isso, do outro lado, na extrema direita, nós temos, né, a Ação Integralista Brasileira, que lá na aula sobre os fascismos
eu já falei, destaquei um pouco, né, sobre a liderança do Plínio Salgado, sobre as características da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que era um grupo de extrema-direita, de caráter fascista no Brasil, e que também, né, tinha ali muitos militantes, principalmente no interior do Brasil, principalmente da classe média baixa brasileira. Nesse período também, nós temos que destacar o ano de 1935, onde houve uma tentativa de golpe por parte, né, dos comunistas, chamada de intentona comunista. Esse cenário foi bastante destacado no filme Olga. Então, no ano de 1935, principalmente os tenentes, em algumas cidades, tentaram a tomada de poder, uma ação bastante fragmentada, por isso foi um fracasso a intentona comunista no ano de 1935, não teve adesão da base da classe trabalhadora, até porque nesse momento, né, apesar do Partido Comunista ser uma liderança no sentido dos movimentos do operariado brasileiro, nós temos ainda uma forte presença do pensamento anarquista nas agremiações proletárias que se concentravam nas principais cidades e capitais dos estados brasileiros, principalmente na região sudeste. Depois da intentona comunista, dessa tentativa de tomada de poder pelos comunistas, o governo acabou decretando estado de guerra. Então, entre o ano de 36 e 37, houve uma grande perseguição, né, aos comunistas, na tentativa, né, de mobilizar a sociedade como um todo contra, né, ações comunistas e contra as ideias que eram bastante influenciadas pela Revolução Bolchevique, Revolução Russa. Ainda no ano de 1937, como uma justificativa para um novo cenário político brasileiro, houve o Plano Cohen, que é considerado pelos historiadores como a maior fake news daquele período. Então, foi um plano que foi um plano arquitetado, vamos dizer assim, e que foi publicado na imprensa brasileira, disseminado para a população, que haveria todo um planejamento, um plano de tomada de poder por parte dos comunistas. Esse plano foi divulgado pelo próprio governo, pelos representantes do governo de Getúlio Vargas na época e pelo Exército Brasileiro. Essas informações chegavam para a população letrada por meio da imprensa escrita na época. No período democrático, os estudos revelaram que o Plano Cohen não existiu, os comunistas não criaram esse projeto, isso foi uma farsa utilizada naquela época para que os agentes políticos que dominavam o cenário nacional naquele momento e que tinha na figura de Getúlio Vargas a sua maior representação, desejavam afastar qualquer tipo de temor do comunismo e manterem no poder. Aqui eu não coloquei, mas no ano de 1937, como eu estudo a UNE, a União Nacional de Estudantes, é criada a União Nacional de Estudantes, então você tem uma movimentação por parte de estudantes universitários brasileiros nesse período. O ano de 1937, ele foi bastante efervescente no sentido político, porque em janeiro de 1938 haveria eleições para a presidência e para a Assembleia Legislativa, coisa que não aconteceu. Então, a sociedade civil aguardava eleições e já havia possíveis nomes e possíveis chapas se articulando para esse processo eleitoral. Só o governo, né, que sabia que não ia ter eleições, porque já
havia uma manobra política nos bastidores, né, apoiado pelo Exército, no governo, em relação à manutenção e à continuidade do poder via Getúlio Vargas. Então, no ano de 1937, no final do ano de 1937, né, até tem uma imagem aqui, como vai mudando, né, as imagens aí do Getúlio Vargas, no ano de 1930, todo alegre ali, né, e aí no ano de 1930 um pouquinho mais carrancudo, vamos dizer assim. No ano de 1937 é instituído no Brasil o que se ficou conhecido como Estado Novo, que de novo não tinha nada, bom, só no sentido de que era novo porque acabava com a democracia. Então, o Estado Novo nada mais é do que o autogolpe que Vargas deu na democracia brasileira, que a sociedade estava esperando eleições em janeiro de 1938, então no final de 1937, o próprio Vargas, com apoio do Exército, dá um autogolpe, fecha, né, o Congresso, centraliza o poder, anula a Constituição, a segunda Constituição republicana brasileira, de um termo mais progressista e democrática, e instala, né, uma nova Constituição, uma Constituição bastante autoritária, em 1937, ficou conhecida como a Constituição da Polaca, que tem muitos elementos próximos do fascismo, fecha o Congresso, né, e tem o apoio da sociedade civil que era contrária ao federalismo, que é esse poder fragmentado e autônomo para os governos estaduais, e também grupos que eram contrários ao comunismo. Então, esse temor, né, de que haveria uma conspiração dos comunistas para assumir o poder, que o Brasil poderia se tornar, né, uma nação socialista, todo esse discurso foi bastante usado, justificando, né, o fechamento do Congresso e esse novo sistema político chamado Estado Novo, mas que é sinônimo de ditadura varguista, que vai do ano de 1937 até 1945. Nesse período, né, há uma censura muito grande por parte da imprensa, é criado, então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, então, os jornais que eram contrários ao governo, as agremiações organizadas por civis de diferentes setores da sociedade também foram tutelados, os sindicatos foram controlados, o Estado passou a fazer uma intervenção maior na economia, investindo na política industrial de base. Então, muitas indústrias, como, por exemplo, a Vale, hoje conhecida como Vale, né, a questão da siderúrgica, a própria indústria de motores brasileiro, mais conhecida como a FEMEME, também foram, né, indústrias de grande porte, ou seja, grandes setores industriais de base foram constituídos no Estado Novo. Então, esse lado repressor e esse outro lado, né, de investir na industrialização, de controlar os sindicatos, que nós denominamos de Estado corporativista, que é quando o Estado ele tem o controle sobre a sociedade civil organizada. Então, a UNE passou a ser tutelada ao governo, sindicatos, né, passaram a ser controlados pelo governo, o governo passa a assumir o controle e a liderança de várias reformas educacionais, reformas essas que foram bastante positivas, né, nesse momento para o avanço do Sistema Nacional de Educação, porque era bastante fragmentado, havia muitas escolas estrangeiras, essas então não foram permitidas, né, a continuidade delas no território brasileiro, principalmente, né, porque a partir ali de 39 nós já estamos vivendo um cenário de guerra, e no Brasil havia muitos alemães, muitos italianos. Então, o Estado passa também a assumir esse compromisso, né, de democratizar, de certa forma, a educação, principalmente a educação profissional. O Senai é do início da década de 1940, as universidades
públicas também ganharam, né, vamos dizer assim, investimentos nesse período, e um sistema de educação básica foi constituído também durante o Estado Novo. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, que é uma grande contradição. Depois, na aula sobre a Segunda Guerra Mundial, vou falar um pouco mais sobre a participação do Brasil, né, nesse conflito mundial, porque, de certa forma, o Brasil ele vai estar do lado de nações aliadas contra o fascismo, nações estas que são democráticas, exceto a União Soviética, né, isso é uma exceção à parte, que é uma questão específica da Segunda Guerra Mundial. Porém, o Brasil vive, né, uma ditadura, então essa é uma grande contradição que vai acabar desestabilizando o governo de Getúlio Vargas. E em 1943, por meio do populismo e de um mecanismo também de ganhar as massas, o Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, vamos dizer o Vargas em si, mas o governo de Getúlio Vargas, ele elabora, né, a CLT, que é mais conhecida como Consolidação das Leis Trabalhistas, para os trabalhadores urbanos. Muitos direitos eles conquistaram, direitos estes, férias, licença maternidade, 13º, jornada de trabalho de 8 horas e 44 horas semanais, eliminação do trabalho infantil, o próprio fundo de garantia por tempo de serviço. Então, todos esses ganhos, esses direitos trabalhistas constituídos pela CLT, eles foram sendo, né, disseminados para a população a partir do ano de 1943, e cria-se, então, a imagem, né, de um Getúlio próximo das massas populares, próximo das classes trabalhadoras, por isso que ele é conhecido como o pai dos pobres e mãe dos ricos, porque nesse contexto todo, a burguesia industrial ganhou muito, né, com o investimento estatal, porque não tinha, a burguesia brasileira, na década de 30, ela não tinha condições de investimento privado para fazer um avanço no setor e no parque industrial brasileiro, uma industrialização de base. Então, precisava do investimento estatal. Então, o Vargas consegue, né, o governo Vargas consegue fazer, né, de certa forma, esse investimento, e os grupos econômicos mais abastados também ganham com isso, também se fortalecem e também tornam-se cada vez mais ricos, acumuladores de capital nesse período durante o governo de Vargas também. Há em 45 uma crise política que vai, né, gerar então aí a deposição do Getúlio Vargas no final de 1945. Então, em 1945 nós já estamos vivendo o declínio, né, pensando em contexto mundial, o declínio desses países fascistas no cenário da Segunda Guerra Mundial. Então, há muitas manifestações a favor, contrários ao fascismo, a favor da democracia, e isso atinge diretamente o governo ditatorial do Getúlio Vargas. Então, há muitas manifestações por meio da sociedade civil organizada, principalmente os estudantes. Então, o próprio governo de Getúlio Vargas resolve fazer um decreto, né, no início de 45, prevendo eleições para o final do ano de 1945, no mês de dezembro. Também o Partido Comunista volta para a legalidade nesse período, então há toda uma mobilização por parte, né, dos intelectuais comunistas, dos militantes comunistas, da base sindical, que se vinculava ao Partido Comunista nesse período, nas grandes manifestações pela democracia e por eleições, nesse período, né, ao surgimento de vários partidos políticos de diferentes ideologias e tendências e plataformas políticas e econômicas, mas há também um grupo, né, principalmente depois da CLT, um grupo da sociedade que se vincula muito à classe trabalhadora, mais conservadora,
classe média baixa que quer, né, a manutenção do Vargas, no sentido de que esse grupo lutava para que o Vargas se candidatasse como presidente na próxima eleição, que ocorreriam eleições que ocorreriam em dezembro. Aí o próprio Exército, que lá atrás, né, em 1937, apoiou Vargas para, para que ele desse o autogolpe, nesse momento o alto comando do Exército, então, percebe que o Vargas está muito próximo da classe trabalhadora, que o Vargas pode, né, ganhar apoio via meios democráticos, e o próprio alto comando do Exército, então, resolve depor Getúlio Vargas. Então, há nesse momento a deposição de Vargas, a retirada dele pelo alto comando do Exército. Como era uma ditadura, não havia vice-presidente, então, como presidente interino até a nomeação do próximo presidente eleito pelas eleições, né, de dezembro, o chefe, né, o ministro-chefe do STF, na época, o José Linhares, passou, então, a presidir o Brasil até a nomeação do presidente eleito pelas eleições, que foi o Eurico Gaspar Dutra, que, inclusive, né, era do Exército, era um militar, era do alto comando do Exército, que apoiou o Vargas, e que era próximo ao Getúlio Vargas, e acabou sendo presidente do Brasil aí a partir de 1946. Então, toda uma manobra política, né, nesse período aí de 1945, porque já se identificava a imagem de Getúlio Vargas ali, né, depois de 1943 com a CLT, próximo das massas trabalhadoras. Então, é preciso retirar essa figura populista do cenário político, para que a democracia venha, mas para que a sociedade continuasse, né, mantendo os mesmos pilares econômicos e sociais que existiam, né? Ou seja, nenhuma mudança radical naquela época poderia ocorrer na visão dos grupos mais tradicionais, conservadores e elitistas, do qual o Exército apoiava e também fazia parte. Quais as características gerais que nós podemos destacar, né, do governo da era Vargas? Como eu disse, Pai dos Pobres e Mãe dos Ricos, tem um texto que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre, né, essa contradição, né? Então, tanto os pobres quanto os ricos ganharam no governo de Getúlio Vargas. Alguns elementos chaves para entender a era Vargas, né, esses 15 anos que o Vargas esteve à frente da política nacional, na representação máxima aí do nosso governo. Uma centralização política que não existia, né, nos anos anteriores, a defesa de um nacionalismo, a política econômica e industrial bastante fortalecida nesse momento, durante esses 15 anos, o corporativismo, né, que é a tutela aí da sociedade civil organizada por parte do Estado, as leis trabalhistas, né, que acabou, esse conjunto de leis foi um avanço na época, a defesa da ordem do progresso, ou seja, a manutenção do status quo, né, que é a manutenção dos grupos elitistas no poder e de poucas mudanças, não sendo elas radicais, e o elemento do populismo, que é o culto à imagem do Getúlio Vargas, inclusive tem filme, né, que retrata o Getúlio Vargas, então toda essa questão que é um elemento bem próximo do fascismo, da década de 20, de 30 na Europa, e que nos dias atuais, né, vem ganhando também uma outra caracterização, porque é um outro contexto, mas essa questão, né, do culto à imagem, né, porque antes se tinha, as eleições ocorriam e os eleitores pensavam muito em partido, hoje não, hoje é a imagem, né, da pessoa. Então, muitas vezes, né, os partidos recorrem aí a indivíduos famosos, bastante conhecidos pela sociedade civil, para que, né, esse partido ganhe força no campo político brasileiro.
Bem, o que eu queria apresentar da Era Vargas era isso. Vocês vão ter aí dois textos para ajudar vocês a entenderem esse cenário da Era Vargas, né? Um texto que vai fazer vocês refletir um pouquinho sobre essa questão, se foi uma revolução, se foi um golpe, ou se foi uma outra denominação, aquilo que ocorreu em 1930, e também um outro texto, um outro pequeno texto que vai trabalhar sobre essa questão aí da figura do Vargas como pai dos pobres e mãe dos ricos.